Romanos capítulo 15. Nos últimos domingos, ou nas últimas pregações que nós tivemos dentro desse texto de Romanos, nós percebemos uma praticidade, um ato de prática sobre o amor, sobre como cuidarmos um do outro, sobre como lidarmos, com as diferenças. E a gente vai percebendo nessa praticidade do livro de Romanos que Paulo está chamando a atenção da igreja exatamente para um aspecto único, que é da unidade. Não tem essa questão do crente melhor, do crente mais forte ou do crente fraquinho. Todos nós estamos no mesmo patamar diante de Deus. E isso é interessante porque ele chama a atenção de que, mesmo o crente forte, lembrando de Romanos 14, quanto o crente fraco, os dois têm dificuldades. Lembra? O crente forte despreza. É aquele que despreza o outro. Não é igual a mim, não faz o que eu faço, não anda pelo que eu ando, não come o que eu como. Isso aí não compensa a gente estar muito junto. Então, esse ato de desprezar, de pensar negativamente do semelhante, do irmão, é ruim, é pecado. Mas também o ato de julgar, o ato de se colocar como juiz, de impor, de apoderar-se de algo que você não tem atribuição, de avaliar o outro pela sua ótica, pelo que você é, também é pecado. E Paulo descreve isso para a gente muito claro, chama a nossa atenção, lembrando de Romanos 14, pelos primeiros 3 princípios. Olha, avalie, pense bem, de que nem você, que é, entre aspas, forte, e nem o outro, que é, entre aspas, fraco, vocês são diferentes. Porque vocês dois estão no mesmo patamar diante do Senhor Deus. Então não tem essa questão do pastor é o crente forte, porque eu uso terno e gravata, e isso é uma questão cultural minha. A gente conhece igrejas aí que o pessoal não usa isso. Até esses dias eu estava pensando, como que seria eu pregando numa igreja onde todo mundo já está acostumado? Eu vou voltar de terno e gravata, para mim é normal. Acostumado de roupa, de moletom, de jaqueta, eu acho que é normal. Mas isso não quer dizer que eu sou melhor que o outro. Não é por esse lado, não é por esse ângulo que a gente tem que avaliar. Então, o apóstolo Paulo descreve para a gente, chama a nossa atenção de que, tanto um quanto o outro, vocês dois são iguais, vocês dois estão diante do mesmo Deus. Segundo, Paulo lembra a gente de que nessa condição de sermos iguais, nessa situação de que nós estamos amparados diante do mesmo Senhor, nós temos a situação de que, não vivemos para nós, não caminhamos para glorificar o nosso nome. Nós caminhamos para glorificarmos o nome de Deus. Deus tem que ser exaltado nas nossas falas, Deus tem que ser exaltado nas nossas ações, Deus tem que ser exaltado no nosso costume, Deus tem que ser exaltado na nossa praticidade diária. E aí, queridos, e depende se nós estamos dentro de um âmbito religioso como este, ou se nós estamos em casa. Se nós estamos na escola, se nós estamos no trabalho. Você é representante do Senhor. Seja você um crente forte ou um crente fraco, você está na presença do Senhor e você vive para o Senhor. Amém? Se essa é a realidade, se essa é a sua verdade, a sua esperança é única. A sua esperança não é nesse patamar, não é nesse âmbito, não é nesse sistema. A sua esperança está nos céus, a qual um dia você estará à presença do Senhor. Um dia você estará para estar prestando contas daquilo que Deus, pela sua grande graça e pela sua misericórdia, lhe deu condições de viver. Porque, como a gente estava falando, o pecado está aí. O pecado, eu estava falando agora há pouco na sala, do pessoal que está se preparando para batismo e aqueles que vão ser novos membros. O pecado está aí. E esse pecado, ele corrompe a gente de tal forma que a gente passa a viver somente envolto desse sistema. A gente acha que o mundo, a felicidade, a alegria está apenas nesse sistema. A nossa esperança está aí. E Paulo vai dizer, não, nossa esperança não está aí. Nossa esperança está em Cristo Jesus. E um dia, todos aqueles que foram salvos por Ele estarão diante do seu trono, diante do Senhor Jesus Cristo, ali prestando contas, ali dando respostas, dando resultado daquilo que eles tiveram oportunidade de viver.
Deus nos dá a oportunidade de vivermos uma vida cristã na sua presença. E é interessante porque Deus não colocou anjos para nós sermos trabalhados. Deus colocou homens e mulheres semelhantes a nós. Para, assim como diz Provérbios 27:17, assim como o ferro aguça o rosto, o ferro com o ferro se aguça, assim o amigo afia o rosto do seu outro amigo. Ou seja, eu preciso de você. Eu necessito de você para ser trabalhado na minha vida. Você precisa de mim para ser trabalhado na sua vida. E isso nos torna pessoas com disposições de vivermos uma vida cristã autêntica. Dentro dessa vida cristã, com uma liberdade. Que essa liberdade não pode ser o meio e o empecilho para a qual você e eu nós venhamos a cair. E esse é um ponto negativo que nós temos na vida cristã, nas igrejas de um comum todo. Porque aqueles que se julgam mais fortes acham que não tem nenhum problema, pode fazer qualquer coisa. O problema é do outro. E Paulo, então, chama a segunda parte de Romanos 14, descrevendo, olha, não é bem assim. É porque você é forte que você tem que se preocupar com o mais fraco. É porque você é forte que você tem que estar atento àquele que às vezes não tem a mesma compreensão e a mesma capacidade que você tem. Você não pode servir de pedra de tropeço. Você não pode servir de escândalo. Você não pode servir de isca para o seu irmão cair. E, gente, quantas pessoas estão servindo de isca para o semelhante cair? Na igreja, nós temos trigo e nós temos joio. E sempre é importante frisarmos isso. Qual a diferença de um para com o outro? Não tem. A aparência dos dois são idênticas. Só se sabe a diferença do trigo e do joio pelo seu fruto. O trigo, dizem que permanece de pé. O joio cai. É interessante quando a gente começa a atentar para isso, pelo fruto que o trigo vai dar. Assim como a gente olha para a vida do crente autêntico, cristão, genuíno, os seus frutos são dignos da vocação com que foram chamados. E é por conta disso que ele não vai servir de tropeço para que o irmão, a irmã, venha cair. Mas o joio, ele não tem compromisso com isso. Ele não tem responsabilidade com isso. E é por isso que, se você cair ou não cair, o problema é teu. Não é meu. Essa é a questão do joio. Então, na igreja, nós temos esses dois grupos de gente já alertado pelo Senhor Jesus Cristo nas suas parábolas, e Paulo vai chamando sempre a atenção disso, de acordo com as suas epístolas. Preste atenção, vocês não podem ser destacados pelas más práticas, mas sim pelas boas práticas. E as boas práticas, Romanos 15, então chama a nossa atenção, descrevendo assim, vocês têm um foco. O foco de vocês é viver em unidade. Ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Esse é o aspecto. A igreja ser conhecida não pela sua individualidade, mas sim pela sua unidade, pela sua caminhada, pelo seu envolvimento, pela maneira como que ela se comporta, pelo seu amor mútuo, pelo seu relacionamento. Mas quando isso é ameaçado, quando nós colocamos o nosso egoísmo em primeiro lugar, quando nós colocamos os nossos desejos e as nossas vontades em primeiro lugar, Romanos 15, então, vai nos chamar a exemplo de que nós precisamos seguir, nós precisamos mirar em algo, nós precisamos mirar um foco, para que as nossas vidas pontuem e alicercem-se de acordo. Quero salientar, então, 3 considerações pelas quais a gente caminha em plena unidade. Primeira delas, versículo 1. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Percebam que a maneira como o apóstolo Paulo coloca, na primeira consideração, considere você que é forte, 2 características principais. A primeira é que você precisa servir de apoio. A ideia aqui não é de puxar,
A ideia aqui não é de você simplesmente incentivar, mas é de se colocar ao lado, é de colocar junto. Quando eu trabalhava em feira, eu me recordo que algumas vezes a gente tinha que servir de apoio, de chegar e colocar-se ao lado da carga, dependendo da quantidade de coisa, para que a carga não caísse. Me recordo uma vez, montando carga alta, a carga começou a pender um pouco, foi necessário juntar 3 ou 4, apoiar para que a carga ficasse ali enquanto fazia o nó, enquanto se ajustava. É interessante porque assim, o crente é esse aspecto, servir de apoio para o outro. E isso a gente percebe em todos os ângulos, dentro da sua casa, dentro da igreja, dentro do seu trabalho. Porque quando você tem a perspectiva e a visão de que, olha, eu sei o que a palavra de Deus me chama a atenção, pelo qual eu devo viver, pelo qual eu devo caminhar, eu devo lidar com o aspecto de considerar o outro, de estar junto com o outro, de estar caminhando com o outro. Eu tenho que considerar o aspecto de que o outro necessita de mim e de que eu tenho uma dívida com ele, de suportá-lo, de ampará-lo. Eu sempre tenho dito que o evangelho, diferente do que muitas vezes é pregado aí afora, não se diz respeito a mim. Não é o quanto bom eu vou estar, mas é o quanto que o meu irmão está crescendo através da minha vida. Você já parou para perguntar isso? O quanto que a pessoa que está do seu lado cresce pela sua influência? Amadurece? O quanto que a sua esposa, o quanto que o seu esposo cresce pela praticidade do cristianismo que você tem? Pela maneira como que você vive o dia a dia? Porque se o seu cônjuge, seu filho, seu amigo, se o seu irmão em Cristo tropeça, é porque você muitas vezes está falhando com aquela direção. E aí vem a primeira consideração, considere a sua dívida, considere a sua situação. A palavra, mas nós que somos fortes, devemos, temos o direito, temos o compromisso, temos a responsabilidade de suportar o outro, de dar condições para o outro. Para quem é esse outro? Para aquele que é fraco. Literalmente, aquele que não produz o que você produz. Aquele que não tem condições de trazer para fora o que você está trazendo. Aquilo que não tem condições de fazer, de trazer a maturidade que você tem. Você, Deus pela graça, te deu condições de crescer. O outro ainda está em franco crescimento. Eu me recordo que quando chegamos aqui à igreja, alguns dos nossos adolescentes hoje eram crianças. Lidávamos com eles como crianças. Chamava a atenção como crianças. Agora já são jovens, daqui a mais 4, 5 anos já são homens e mulheres. Estarão no mesmo patamar que nós. Mas isso ainda quer dizer que eles necessitarão de apoio, de gente colocando-se abaixo deles, sustentando eles nas tomadas de decisões difíceis que eles vão ter. E assim é sucessivamente. Não é porque tenho 40 hoje que não preciso disso. Na vida cristã não é diferente. Você e eu, nós precisamos de ser suporte na vida de alguém. De estarmos servindo de amparo na vida de alguém. Então, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Para quê? Não agradar a nós mesmos. Não é esse o objetivo. O objetivo nunca é você. Nunca foi você em primeiro lugar. O objetivo é o seu semelhante. O objetivo é o outro. O objetivo é servir de amparo para o outro. O objetivo é de amar o outro. O objetivo é de glorificar a Deus na vida do outro. Para que o outro possa perceber Deus. Então o apóstolo Paulo considera a primeira questão, nesse aspecto de andarmos unidos, nesse aspecto de andarmos juntos, nesse aspecto de buscarmos essa interação, de estarmos envolvidos um com o outro, considere, pondere de que, olha, você precisa servir de suporte na vida do seu irmão. Segunda consideração, portanto, cada um de nós agrade o seu próximo, no que é bom para a edificação. A questão de agradar o outro não é fazer tudo o que ele quer. Imagina, a gente tem os filhos, né? Imagina, tem duas Josiane aqui agora, então vamos trabalhar aqui com as duas, né? Misericórdia. Né? Imagina as Josianes, né, com seus filhos, fazendo tudo o que as suas filhas querem.
Que maravilha. Mãe, eu quero Danoninho. Vai lá, dá Danoninho. Ó, lembra que o pastor falou, tem que agradar. Mas não, Caio, tem que agradar, né? Camila, querida, olha, hoje eu quero receber café na cama. Eu estou aqui cansado, eu quero massagem, eu quero tudo. Mas, Caio, eu tenho as meninas para cuidar, eu tenho isso para fazer. Lembra que o pastor falou, tem que agradar em tudo. Não é esse tipo de agrado. Se você pensou nisso, não é. O agrado aqui, você tem que agradar o seu irmão para aquilo que seja bom para o crescimento espiritual dele. Para a vida cristã dele. Porque você vai ter liberdade para falar, você está errado aqui, filho. Você está falhando aqui, querido. Você está errando aqui, irmão. Você está pisando na bola. E você precisa amadurecer a sua vida. Agradar aqui significa que você tem que andar, fazer com que o seu irmão cresça espiritualmente. E é nesse aspecto que a gente lembra de Romanos 14. Você não pode servir de pedra de tropeço. Você não pode fazer com que o seu irmão venha cair espiritualmente. Paulo, então, chama a nossa atenção para a primeira consideração de exemplo. Considere, então, Cristo, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Lembra lá no texto de Filipenses? Porque a palavra de Deus descreve o seguinte, olha, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Mas antes aniquilou-se a si mesmo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação. Versículo 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Qual é o parâmetro para que eu sirva o meu irmão? É Cristo. O parâmetro para que eu sirva o meu irmão sempre vai ser Cristo. O parâmetro para que você seja uma excelente esposa sempre vai ser Cristo. O parâmetro para que você seja um bom pai sempre vai ser Cristo. O parâmetro para que você seja uma boa ovelha dentro da igreja vai ser Cristo. O parâmetro para que você seja um excelente pastor vai ser Cristo. Ele é o parâmetro. Ele é o exemplo. Ele é o alvo a ser seguido. Então, quando você estiver disposto a caminhar, estiver disposto a se submeter, estiver disposto a querer fazer algo que venha glorificar o nome de Deus, mire em Cristo. Olhe para o que Jesus Cristo fez. Eu tenho aproveitado algumas oportunidades de estudo, e algumas delas eu chamo assim a atenção das pessoas. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer exercício. Veja dentro dos evangelhos, olhe algumas características de Cristo. E veja o que Cristo fez. Veja como que Cristo agiu com determinadas situações. É fantástico. É fantástico. Porque as pessoas começam a atentar exatamente para situações que às vezes, puxa, eu não me atentei para isso. E ele fazia isso. E se Cristo fazia, é o que eu tenho que fazer. É a maneira que eu tenho que me comportar. Neste mundo caótico que nós estamos vivenciando, nesse mundo que a gente não tem exemplo, neste mundo que a gente tem a necessidade de ter um líder a qual a gente vai ter esperança, a qual a gente vai ter meios de mirar, de querer imitar, né? A gente mirou num determinado líder, fracassou. Miramos numa determinada líder, fracassou. Miramos num outro determinado líder, fracassou. Poxa, não tem líder qual a gente possa ter exemplo? Tem. Você tem Cristo. Esse não fracassou. Mas esse também não caminhou de acordo com os outros. Porque o parâmetro de liderança que eu tenho é o parâmetro do sucesso. É o parâmetro de que você vai estar sendo sempre acertado. É o parâmetro que você vai estar 100% em tudo. E quando eu olho para Cristo na cruz do Calvário, eu vejo que os olhos humanos não foi um acerto. O meu super-homem, o meu super-herói, ele não carregou o mundo nas costas, ele não triunfou com uma coroa, ele não triunfou com aspectos gloriosos que o mundo dá, como dão ao super-homem, como dão ao Homem-Aranha, ou qualquer outro tipo de super-herói. Mas ele triunfou quando ele foi pendurado na cruz. Ele triunfou quando ele foi humilhado. Ele triunfou quando ele aniquilou-se a si mesmo.
quando ele abriu mão de si mesmo para favorecer o outro. Ele triunfou quando você foi o alvo dele. Ele triunfou quando a sua vida valeu a pena. A pena da morte de Cristo. Então Paulo chama a atenção de que o parâmetro pelo qual você tem que se basear, que o parâmetro pelo qual você tem que caminhar a sua vida, nunca pode ser simplesmente o homem comum. Mas as suas ações, as suas mudanças, as suas convicções, o seu pensamento tem que ser moldado e transformado para servir o outro com base na pessoa do Senhor Jesus Cristo. De acordo com o versículo 3, sobre mim, conforme diz o Salmo 69, versículo 9, está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que me injuriavam. Porque tudo que diante foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos a esperança. Então, olha só que interessante, ao longo de toda a Escritura já tinha sido falado, já tinha sido narrado o que iria acontecer sobre o Filho de Deus. Ele viria, ele se submeteria para ser exemplo para a minha vida e para a tua vida. Para que nós, através dessa nova forma de ser, através dessa nova forma de vivenciar, pudéssemos influenciar esse mundo caótico. Como? Servindo um ao outro. Honrando um ao outro. A praticidade da lei do amor, ela é válida na nossa vida todos os dias. E Paulo então chama a atenção descrevendo exatamente isso, não tem essa questão do crente forte ou do crente fraco, mas nós que somos fortes, precisamos ponderar uma situação. Nós precisamos estar dispostos a servir aquele que às vezes não atingiu o patamar que nós temos. Nós que estamos nos colocando, às vezes, num patamar um pouco mais elevado, nós precisamos entender que para com aqueles que são fracos, para com aqueles que são frágeis, nós temos uma dívida. A dívida de suportá-los, a dívida de encorajá-los, a dívida de caminhar junto, a dívida de fazer e levá-los à plena maturidade. Queridos, apenas por enquanto nesses 3 versículos, nesses 4 versículos, percebam como que a gente pode mudar a vida de uma pessoa. Como que a gente pode fazer a diferença nas pessoas ao invés da gente só simplesmente queremos viver em torno do nosso mundo? Percebam como que Jesus Cristo veio e fez a diferença na nossa vida quando Ele simplesmente assumiu a cruz do Calvário. Percebam como que você pode fazer a diferença na vida do seu semelhante quando você simplesmente fala assim, olha, a partir de hoje, ao invés de te julgar, ao invés de te desprezar, eu vou te suportar, eu vou te ajudar, eu vou caminhar contigo. Literalmente é essa a ideia, eu vou caminhar contigo. Precisamos de pessoas que caminhem junto. Pessoas que às vezes vão falar o que a gente quer ouvir, mas pessoas que às vezes vão falar o que a gente não quer ouvir. Olha, isso aqui não está errado, meu irmão, isso aqui você precisa mudar. Você precisa ter uma postura diferente. Aqui, você corre risco. Aqui você pode cair. Aqui você pode sofrer. E as pessoas, às vezes, elas estão exatamente vivenciando nesse mundo caótico porque muitas vezes falta este apoio, falta essa pessoa, falta a pessoa que direciona. É como aquela velha figura que a gente já citou aqui uma vez. Muitos acreditam que pau que nasce torto vai morrer torto. O problema é da sociedade que é torta. O problema é isso, que ninguém deu amparo. Não! Porque se fosse essa a realidade, nós não estaríamos aqui. E nós estamos aqui porque houve alguém que acreditou, houve alguém que se submeteu, houve alguém que serviu, houve alguém que abriu mão de princípios, de questões para si, importantíssimas, para que a sua vida pudesse crescer. Houve gente que apostou em você. Houve gente que acreditou em você. Houve gente que falou assim, vai valer a pena. No ministério pastoral a gente vê isso nitidamente. Quando a gente percebe aquele que era mancebo, aquele que era jovem, aquele que, puxa vida, chegou na igreja, não conhecia nada e de repente, por sua influência, pela maneira como que você vai instruindo, pela maneira como que você vai conduzindo, dando um livro aqui, dando um CD ali, fazendo com que ele se envolva, ele vai crescendo. E de repente ele assume posturas que você fala, nossa, era isso.
Casamentos, às vezes, que andavam falidos, e por conta de você estar ali juntamente, mudou. Porque esse é o aspecto que a gente precisa entender. Tem gente que vai ser mais frágil. E o seu papel como cristão é servir de apoio. É mostrar Cristo na sua vida, no dia a dia. Então lembre-se disso. Considere isso. Cristo tem que ser evidenciado na minha vida dia a dia. Com qual atitude? Com a mesma atitude que ele teve. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que não sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não teve o grande desejo de ser igual a Deus. Não teve o desejo de querer a glória para si. Mas aniquilou-se, esvaziou-se, abriu mão de toda essa glória para assumir a cruz. E não apenas a cruz, mas se tornar homem e morrer com morte de cruz. Esse é o maior exemplo que a gente pode ter de super-herói. Pondere, então, isso porque foi escrito. Isso foi noticiado, isso foi notificado desde os Antigos Testamentos até o Novo Testamento, sempre realçando isso, de que um dia viria esse libertador que se colocaria como exemplo, que se colocaria como aquele pelo qual suportaria sobre si todas as nossas injúrias, todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos crescer. Versículos 5 e 6, então, o apóstolo Paulo nos descreve: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros. Percebam como que agora o apóstolo Paulo, olhando para Cristo, chama a nossa atenção, que assim aconteça na vida de vocês. Esse mesmo Deus que permitiu Cristo vivenciar isso, lembra da oração de João, quando o Senhor Jesus chama a atenção, dizendo: olha, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E ali, em submissão, em obediência à vontade do Pai, Cristo se submete à cruz do Calvário, para que nós venhamos a ter a oportunidade da salvação. Da mesma maneira, agora, em obediência à vontade do Pai, obediência à vontade do Senhor Deus, o Deus da paciência, o Deus da consolação, que nós possamos ter o mesmo tipo de sentimento. É isso que vai fazer a diferença na igreja. Quando a igreja começar a ter Cristo no seu coração, quando a igreja começar a vivenciar Cristo na sua vida. Eu poderia trazer inúmeros programas. Eu poderia fazer inúmeras agendas, como a de ontem, com um grupo de jovens. Vamos fazer para a igreja, porque, gente, comida é uma coisa que bomba. É uma coisa que dá resultado. Vamos juntar aí todo mundo para fazer joguinhos, para fazer isso. Que alegria é uma coisa que vai funcionar. Mas nem todo dia a gente vai estar a fim de comer. E nem todo dia a gente vai estar a fim de jogar alguma coisa. Nem todo dia a gente vai estar bem. Nem todo dia a gente vai estar 10. Porque nós somos falhos, nós somos seres humanos. Mas todo dia, quando a gente se dispõe a viver Cristo, mesmo na nossa fragilidade, mesmo na nossa pequenez, quando Cristo é colocado em primeiro lugar na sua vida, mesmo quando você é verme, como diz o livro de Salmos, Deus é glorificado na sua vida. Deus é exaltado na sua vida. Porque Ele te usa e o poder é dEle. E Ele faz o nome dEle ser engrandecido mesmo na sua pequenez. Porque o parâmetro nunca vai ser você. O parâmetro sempre vai ser o Senhor Jesus Cristo. Por isso, então, Paulo ora a Deus. Paulo coloca-se diante de Deus. Paulo pede para Deus, para que esse sentimento que nós venhamos a ter, ele venha resultar. E aí é interessante essa questão no versículo 6, para que concordemos, para que concordes a uma única boca, a glorificar a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que voltamos então para aquilo que é o propósito da vida, pelo qual a gente falou e realçou e retificou várias e várias oportunidades no livro de Romanos. Vivemos para a glória de Deus. Como que você glorifica o nome de Deus? Como que você glorifica o nome de Deus dentro da sua família? Como que você, esposo, glorifica o nome de Deus juntamente com a sua esposa? Como que você, mãe, como que você, pai, glorifica o nome de Deus diante dos seus filhos?
A gente precisa trazer a memória de que glorificar o nome de Deus não é apenas quando a gente vem à igreja cantar, não é apenas quando a gente senta aqui e acabamos ouvindo por uma questão ritualística, por uma questão de, olha, é assim que tem que ser, porque é assim que eu aprendi, é assim que vai ser. Não é isso. Glorificar o nome de Deus é ação continuada, é praticidade de todos os dias. Todos os dias eu sou colocado à prova se vou glorificar ou se não vou glorificar. E o parâmetro que Deus vai usar é o meu semelhante que está junto comigo. Vai ser o seu marido, vai ser a sua esposa, vai ser o seu filho. E aqui no contexto, vai ser a sua igreja. Vai ser os seus irmãos. O apóstolo Paulo descreve para a gente de que diante das inúmeras circunstâncias pelas quais você pode olhar para Cristo e seguir o exemplo de Cristo, fazer diferença na vida do outro, independente da sua liberdade, é quando Cristo se torna o centro principal. E quando Cristo se torna o centro principal da sua vida, você deixou de ser o centro. E olha só que interessante. Quando você deixa de ser o centro, quem se torna o centro é o semelhante. Você vive para abençoá-lo. Aí lembra que eu sempre falo aqui, você não é uma cisterna? Você é um rio, você é um canal de rio. O que acontece com um canal de rio? Por onde ele passa? Ele passa abençoando. Você não tem que ser lembrado pelas bênçãos que você adquiriu. A vida está assim, ó, passa. Muitos de nós gostaríamos de ser lembrados pelo nosso legado, pelas nossas conquistas. Mas já parou para pensar que, olhando para as Escrituras, não é o que você conquistou? É o que você fez para o semelhante? Por que a gente lembra do apóstolo Paulo? Paulo era um fariseu, segundo o livro de Filipenses. Segundo o livro de Filipenses, capítulo 3. Veja lá comigo. Filipenses, capítulo 3. Versículos de 1 em diante. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, se é para a segurança vossa. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que sirvamos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Veja o meu legado. Talvez Paulo poderia dizer assim, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era ganho, todas essas oportunidades que Paulo esteve em primeiro lugar, ele olha assim e fala, o que para mim era ganho, o que para mim era lucro, o que para mim era de triunfo, eu considerei como perca. Literalmente considerei como esterco. Na verdade, também por todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui chamado, para o qual também fui preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo qual todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam.
Percebe? Quando você sai do centro, quando você abre mão de si, e você deixa Cristo ser o centro principal da sua vida, é o outro que vai ser beneficiado. É o outro. Esse é o negar-se. Esse é o aniquilar-se. Esse é o abrir mão de si próprio. Paulo, então, chama a atenção no livro de Romanos, capítulo 15, desse mesmo parâmetro. Olhem para Cristo e tenham em Cristo a motivação correta para que a vida de vocês possam ser única. Possam ser um. Olhem para Cristo e tenham em Cristo a motivação exata para vocês suportarem aqueles que às vezes são fracos. Olhem para Cristo e tenham em Cristo a motivação exata para que vocês possam agradar os outros, para que eles cresçam espiritualmente. Olhem para Cristo e tenham em Cristo a motivação exata para glorificar a Deus na sua vida, dia após dia. Porque enquanto você estiver olhando para o seu marido, enquanto você estiver olhando para a sua esposa, enquanto você estiver olhando para o seu pastor, enquanto você estiver olhando para o diácono, para os irmãos da igreja, para o seu filho, para a sua mãe, para quem quer que seja, eu vou te deixar uma coisa muito clara. Você nunca vai ter motivação nenhuma para fazer o bem ao outro. Porque o outro nunca vai fazer bem para você. Mas quando você olha para Cristo, não importa o que o outro fez ou deixou de fazer. O que importa é o que Cristo fez. Quando você olha para Cristo, você consegue perdoar. Quando você olha para Cristo, mesmo quando desce amargo, você aprende ainda a ver o lado bom da coisa. Vou terminar com essa ilustração. Todos conhecem Jiló, né? E Jiló é conhecido por ser amargo. Tem uma fruta em japonês chamada nigagori. Segundo a tradição, o nigagori é 10 vezes mais amargo que o Jiló. 10 vezes mais amargo. Então você fala, nossa, o Jiló já é amargo. Imagina como é um negócio 10 vezes mais amargo que o Jiló. Mas, quando você prepara o nigagori, principalmente da maneira correta, ele deixa de ser amargo. E a sua semente se torna doce. A gente cansava de pegar o nigagori e chupar a semente do nigagori. Docinha. É interessante porque assim, as nossas vidas, elas podem ser amargas. Porque nós somos amargos. Mas quando Jesus entra nas nossas vidas, é como no caso do nigagori. Nós nos tornamos doces. Porque houve alguém que fez a diferença nas nossas vidas. Deixa Cristo viver sua vida. E você vai deixar de ser o pecador amargo para ser santo, para fazer a diferença na vida do outro, para servir de doçura na vida do outro. Vamos colocar de pé? Nós vamos ter a ceia dentro em breve. Nós vamos ter uma apresentação musical e vamos ter esse momento de oração. E enquanto se tem a apresentação musical, nós vamos estar distribuindo esse momento de ceia. E também termos esse momento de oração. Bom? Santo Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus de amor, porque o Senhor tem feito maravilhas nas nossas vidas. Queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor e Te pedir misericórdia. Misericórdia, Deus de amor, às vezes pela nossa praticidade. Às vezes, Deus de amor, no ímpeto, alguém faz algo que desagrada a gente quer resolver do nosso jeito. E se esquece, Deus de amor, da maneira e da postura do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te pedir, trabalhe no nosso ser, para que essa unidade da vida cristã, ela seja motivação central das nossas vidas através dos teus atos, através do Senhor nas nossas vidas. Não é fácil amar o semelhante. Não é fácil, Deus de amor, perdoar.
Não é fácil, Deus de amor, passarmos por as circunstâncias, às vezes de calúnia, de traição, e ainda assim, ó Deus de amor, olhar para o indivíduo e falar: você me ama? E ter, ó Deus de amor, na figura desse indivíduo, como foi o caso do apóstolo Pedro, uma das pessoas que mais andou próximo, uma das pessoas que mais exemplificou isso, com todas as suas falhas. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de servirmos de bênção para a vida do outro, quando nós só estamos focados em nós mesmos, quando nós só temos como cerne a nós mesmos. Ajuda-nos a nos negarmos e abrir mão de nós mesmos, para que o Senhor reine nas nossas vidas. E a vida que temos, como diz o Senhor, através do apóstolo Paulo, a vida que temos na carne, possamos viver na fé, no Filho de Deus, que muito nos amou e que se entregou por nós. Que Cristo viva nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.